Olá, tudo bom, pessoal? Tudo jóia? Como é que foi a semana? Estão acertando os exercícios aqui na plataforma? Muito bom, já vi que vários acertaram aí, né? Muito bem, gente. E nós vamos continuar aqui, né, falando do Arcimboldo. Agora vamos entrar aqui na parte visual. Deixa eu ver, página 139, página 139. Então, o que que nós vamos ver aqui? Que o Arcimboldo, ele, assim, é um artista muito importante aí na época que ele viveu, né? Ele chegou a desenvolver técnicas ali, né, dentro das suas pesquisas que trouxeram fama e conhecimento para ele. Tanto que ele foi contratado lá pelas cortes ali de Habsburgo, né, pelos reis ali da Áustria, Bélgica e Dinamarca, e isso mostrava que ele tinha um grande prestígio. Então, se a gente for olhar do ponto de vista ali dos ideais renascentistas, ele era um artista que tinha um foco também dentro daqueles ideais renascentistas, pelo fato dele pesquisar novas técnicas, né, buscar novas ideias. E só que ele, assim, o Arcimboldo, ele não empreendeu a obra dele. O que que isso significa, não empreender a obra? A pintura dele e ele mesmo acabaram caindo no esquecimento, assim, durante séculos, né? Mas depois, quando ele é redescoberto, a gente vê que ele deixou um legado enorme, assim, com a sua obra e a sua maneira singular de pintar. Porque, por exemplo, se você olha para o retrato ali do Rodolfo II, o imperador, a gente pode até chamar de pintura moderna. Então, até os dias atuais, ah, você não enxerga aquilo como uma pintura lá da Renascença, embora ela tenha características daquele período, que é, por exemplo, o uso de luz e sombra para criar volumes, ou então essa própria alegoria, né? Que é uma representação de alguma ideia. No caso ali, é uma alegoria representando o imperador Rodolfo II como um deus romano. Então, era uma forma de enaltecer também a figura do imperador. Então, isso tudo é muito importante, assim, do ponto de vista, né, da observação do trabalho dele lá, né, tão singular naquela época ali, renascentista. Então, para trazer isso para os estudos assim, agora, assim, aqui da nossa apostila, ele vai falar de técnicas de representação. Então, observando essa imagem que a gente tem aqui na página 139, é um desenho de uma perspectiva linear. O que que é uma perspectiva? Quando eu olho aqui, né, as linhas, as cores que ele usa, a gente tem a impressão que está entrando dentro de um túnel. E realmente você tem essa ilusão de profundidade aí, né, nessa imagem. E nós vamos ver que tanto a perspectiva também que trabalha dentro dessa linha aí de você representar algo que está distante, como esse desenho que a gente acabou de ver, ele pode criar dois tipos de sensação. Ou a sensação do volume positivo ou o volume negativo. Por exemplo, o túnel, aqui, esse tipo de imagem aqui, que a gente acabou de ver, é um volume negativo, quer dizer, ele está entrando, ele está criando um ambiente numa superfície bidimensional com profundidade. E esse outro cubo aqui da página 140, parece que ele está na frente da superfície, então é um volume positivo, que a gente chama aqui, né, quando faz o estudo de perspectiva. Então, nós vamos perceber o quê? Que o Arcimboldo, ele também, lá na época dele, ele trabalha com essa ideia de criar volumes, só que como que ele cria esses volumes aí? Ele é um excelente desenhista, né? E ele também vai criar isso através do uso das cores e principalmente da luz e sombra, que ele alcança esses níveis aí de volume e de perspectiva. Então, esse volume aí positivo e negativo que a gente tem, ele define a forma, o volume. Então, essa perspectiva, do jeito que ele está mostrando aqui, a gente chama de perspectiva linear.
que é quando você usa cores, formas, linhas principalmente, nessas linhas que convergem para um único ponto para dar essa sensação de profundidade. Agora, se a gente olhar lá na obra do Ghirlandaio, na página 133, a gente vai ver que o Ghirlandaio ele também usou, né, essa técnica da perspectiva. Se a gente olhar, nós podemos ver uma janela lá no fundo, e ele usa também essa coisa do para criar essa sensação, ele trabalha com diferentes tamanhos. Por exemplo, a criança, ela tá menor aqui que o adulto, né, aqui na frente. Então, por exemplo, tudo que tá na linha da frente, no primeiro plano, a gente desenha maior do que aquilo que tá lá distante. Então, se a gente olhar pela janela, a gente vê aquela distância, né, que é causada por esses efeitos quando você trabalha com a perspectiva linear aí com ponto de fuga, etc. Então a gente vê e aqui do lado, se vocês estiverem observando aqui a obra do Ghirlandaio, a gente vai ver que também o Arcimboldo ele também trabalha com perspectiva aqui, só que é uma maneira diferente de trabalhar. Então ele trabalha com esses retratos de perfil e ele trabalha, é uma obra que tem harmonia, que tem o volume causado por essas técnicas aí desenvolvidas durante o Renascimento, né? Depois nós vamos ver que ali no começo, no comecinho do Renascimento, um artista que foi um dos primeiros a trabalhar com essa perspectiva linear, com ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É quando todas as linhas elas convergem para um mesmo ponto. Então a gente tem aqui na página 142 uma obra do Masácio, que foi um dos primeiros assim a usar essa técnica. Então, observando aqui essa obra do Masácio, o que a gente vê? Parece que ele cria uma profundidade ali, mas na verdade é uma parede que tá pintada ali onde tem essa pintura da crucificação, né? Então ele trabalha com dois pontos de fuga. Um aqui no teto, né, que tem esse teto encaixotado aqui, que as linhas de fuga elas vão acima, vão parar acima, mais ou menos da cabeça de Cristo. E aqui embaixo, outro ponto de fuga, linhas que convergem aqui para o pé da cruz. Então, esse tipo de formação, onde você tem um ponto de fuga na parte de baixo e um ponto de fuga na parte de cima da tela, ela vai criar também essa sensação aí de profundidade numa superfície bidimensional. Então ele foi assim precursor dessa técnica ali no Renascimento. Depois nós vamos ver que os pintores eles vão aprofundar, né, fazer aprofundar esses estudos da perspectiva aí o Leonardo da Vinci, principalmente. Vai fazer muito estudo, vai usar a matemática, né, na hora de fazer essas representações, é tudo calculado milimetricamente, a gente pode ver isso até lá na Santa Ceia, é uma obra que você vê o estudo ali da perspectiva e da matemática. Então, voltando a falar um pouco aqui do nosso artista aqui, do Arcimboldo, então, muitas vezes a gente olha para a obra do Arcimboldo aí e você fala, nossa, é uma obra assim grotesca, né? Uma obra estranha, uma obra grotesca. Isso aí devia ser para passar tempo ali do pessoal da corte, uma coisa mais divertida. Mas quando a gente estuda profundamente a obra dele, a gente vai perceber que não tinha nada disso, que era uma coisa muito séria que ele fazia, né? Porque além de ele ter desenvolvido esse estilo singular aí, ele teve uma relação estreita com esse pessoal da corte aí. Então ele trabalha com seu pai ali na cidade de Milão. Depois os reis lá de Habsburgo, os imperadores, eles contratam ele para ir para lá, registrar todo esse tipo dentro desse estilo que ele já tinha criado aí. Então, o imperador Rodolfo II foi mecenas dele, né? Quer dizer, o imperador bancava todo o trabalho dele. Então, para o imperador, era um orgulho do imperador ter uma obra retratada pelo Arcimboldo. Tanto que o Arcimboldo ele passa 20 anos lá nessas cortes aí de Habsburgo e depois ele volta para Milão, onde ele conclui essa obra, essa pintura do imperador. E daí ele manda a pintura de volta para Praga, quer dizer, o imperador ele queria de fato a pintura, né?
E o imperador, assim, ele tinha uma consideração tão grande pelo Arcimboldo que ele chegou a dar títulos de nobreza ali pro Arcimboldo e para a família dele. Então eu não sei exatamente que título, se era duque, porque eram esse tipo de títulos que eles davam, né, para quem estava por perto ali, duque, marquês, visconde. Então o Arcimboldo e a família dele receberam títulos ali do imperador. Aqui na página 143, a gente vai ter outras 4 obras do Arcimboldo, que essas obras que ele fez vários estudos, né, para representar as 4 estações do ano. Esse aqui foi um que ele acabou e porque muitos estudos ficaram só na forma de estudos, ele não concluiu essas obras. Então essas 4 aqui ele concluiu, elas estão no Museu do Louvre. O que ele retrata? Que ele retrata as 4 estações do ano, né? Primavera, outono, inverno e verão. Então ele procura assim ver o que tinha mais característico de cada época da estação para compor esses retratos aí também de perfil. Então, todas essas coisas que ele coloca, esses elementos que ele coloca na pintura, eram coisas que ele tinha na mão. Por exemplo, ali na corte, tinha tudo isso, tinha esse tanto de comida que aparece, né, coisa de comer, outro tipo de coisa, livros, outros objetos aí, flores. Então, era coisa que tinham, que estavam ali na vista dele. Então, essas 4 obras aqui, elas têm as mesmas características, porque o Arcimboldo, toda a obra dele, ela é dessa maneira aí, tá? Ele representa esses retratos aí com essa maneira ímpar aí dele pintar. Então, o que a gente percebe aí? Que ele tinha um alto nível técnico, né, observando essas 4 obras, um alto nível técnico. Ele trabalha a forma humana de uma maneira totalmente sui generis. Ele também faz aquela composição triangular, que era uma maneira usada ali pelos renascentistas, e tem essa perspectiva que ele consegue através do uso da luz e sombra, e criando volumes e tal, né? E depois a gente vai ver assim que hoje em dia, né, trazendo isso para a contemporaneidade, nós vamos ver que esse estilo do Arcimboldo aí, ele é considerado um estilo assim surrealista. Porque o que é o surrealismo? O surrealismo é aquela escola de arte que trabalha assim naquele nível do inconsciente, do mundo dos sonhos. Porque quando o Freud e o Jung descobriram que o homem tinha inconsciente, subconsciente, isso atraiu muito a atenção dos artistas, né? Tanto que a gente tem pintores conhecidíssimos, o Salvador Dalí, o René Magritte, que vocês conhecem lá da sala de arte, aquela imagem do cachimbo, que ele fala, isso não é um cachimbo. Então esses surrealistas aí trabalhavam dentro dessa linha aí de representar mundo dos sonhos. Eles achavam assim que as criações artísticas era a melhor maneira para você expressar essas imagens do inconsciente. Então aqui na página 145 a gente tem o que? Uma obra que é um ready-made do Salvador Dalí. O que é o ready-made? Ready-made é você pegar um objeto feito pela indústria, massificado, e ressignificar ele. Então, por exemplo, esse aqui é um telefone antigo, ele tem uma estética, assim, é uma peça bela, só que aí ele coloca uma coisa totalmente fora do contexto aqui, que o gancho onde você ouve e fala é uma lagosta. Então é um objeto, uma escultura surrealista, né? Quase está dentro dessas criações aí ilógicas e do universo do inconsciente que os surrealistas usaram para expressar esse mundo do inconsciente. Então, o Arcimboldo, ele se equipara a esses artistas contemporâneos aí das vanguardas europeias, nesse sentido de trabalhar com imagens do subconsciente e do inconsciente, quando ele faz as criações desse retrato aí. Então,
o tempo passou, né? O Arcimboldo ele ficou muito tempo lá caído no esquecimento, mas o que ele traz à mesa aqui hoje pra gente é essa obra fantástica e cheia de detalhes, né? E que a gente chama até de alegoria, né? Alegoria é uma representação. Então ele representa ali o imperador, que é essa obra que foi o foco do nosso estudo aí, de uma maneira assim, ele enobrece o imperador através de uma obra alegórica, que era um costume dos pintores ali renascentistas. Então, dessa maneira, eu espero que vocês tenham entendido, né, essa finalização aqui da parte visual, e eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefa, né, para vocês postarem aqui na plataforma. O que vocês vão fazer? Vocês podem procurar aí na revista, pegar uma imagem de um objeto feito pela indústria. No caso aqui, a gente pega um telefone, mas vocês podem pegar qualquer objeto aí que vocês encontrarem, um objeto que vocês achem que ele tem uma estética, um visual bacana, e fazer uma interferência nele, né? Da mesma maneira que o Dali fez aqui com essa lagosta e o telefone, vocês vão criar e fazer uma intervenção nesse objeto, ressignificando o objeto. Ele vai passar de um objeto real para um objeto surreal, né? Então, dessa maneira eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido melhor, né, a importância da obra desse pintor aí do Arcimboldo. E desejo uma ótima semana para vocês. Um abraço grande e posta aí o seu trabalho na plataforma, tá? Beijo para todos, queridos. Fiquem em casa.